Amigos, bom dia. Realmente é um sábado sempre iluminado, nós podemos estudar o Evangelho de Jesus. Até porque foi especialíssimo na música de Renato Russo, lembrando que a letra é o 14º capítulo da primeira epístola de Paulo, escrita aos Coríntios, que Renato Russo, inspiradamente, musicou aquele verdadeiro poema de amor que Paulo escreve nessa carta para os Coríntios, seguida de uma prece belíssima que nos preparou a todos, nos tocou a todos a respeito do assunto do Evangelho. Bom, como a nossa amiga que nos precedeu já colocou o capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos, onde, na primeira parte, que foi nos designada, vamos tratar sobre o banquete das núpcias, a parábola sobre o banquete das núpcias, a porta estreita, nem todos os que dizem Senhor, Senhor, e a quem muito foi dado, muito será pedido. Uma questão de justiça. É interessante notar que Jesus, quando nós vamos estudar Jesus, ele utilizou-se muito, não apenas, mas muito de parábolas, ele se utilizava de parábolas. É interessante notar porque tem um porquê dentro dessa estrutura de ensino. Para os educadores e educadoras que estão acostumados a trabalhar, por exemplo, com crianças, percebem de imediato, pela prática, que a criança, quando se dispersa, é possível, não é, perceber. O adulto não. O adulto, para quem trabalha na educação do adulto, sabe que o adulto, por ser muito rico, né, muito rico em todos os aspectos de conhecimento, de experiências, etc., ele pode, de repente, estar olhando para o educador de uma forma a ser extremamente atenta, mas é só forma, porque às vezes uma palavra serve de gatilho para levar a pessoa para uma situação experienciada ou conhecida, aonde ela navega naquela situação e quando ela retorna para o assunto já se desenvolveu, às vezes está muito longe do ponto aonde ela estava. Essa é a maior dificuldade. Por exemplo, um mestre, que exatamente foi esse o único título que Jesus aceitou, ser chamado de rabi ou de mestre, utilizava-se exatamente da parábola, que é uma historinha de fundo moral. Aonde a historinha, por vezes isso você pode até pesquisar. Nós já tivemos essa curiosidade e fizemos isso algumas vezes. Mais recentemente, até dissemos numa palestra aqui nossa, uma pessoa nos disse, olha, você precisa assistir uma palestra no YouTube que eu acabei de ver, que é genial. Disse, qual é o título? Eu disse, não me lembro. Eu falei assim, e o expositor, o orador ou a oradora? Disse, eu também não me lembro, mas é muito boa. Ele disse, falava sobre o quê? Sobre Jesus. Disse, puxa, que fantástico, né? Uma palestra evangélica falando sobre Jesus. Tem tudo a ver, na verdade. Então, como é que eu procuro no YouTube uma palestra que fale sobre Jesus, quando eu não sei quem é o expositor, expositora, e também não sei o título. Enfim, só por uma inspiração de origem, não é, espiritual, para poder encontrar de Itacuja. Mas veja, é impressionante. Jesus sabia disso? Do YouTube também sabia, mas óbvio. Mas o fato ele sabia desta capacitação que todos nós temos? Sim, sabia. E utilizando-se de parábola, por vezes o indivíduo não grava, né, nós usamos apenas esse exemplo, não grava o que foi dito no todo, mas a historinha fica. Querem ver como é uma verdade? Lembram-se dessa? Elas ficam para sempre. Aliás, essa parte do Adalice, para nós, ela é significativa, porque é quando ela encontra o gato e diz, para onde vai este caminho? E ele pergunta para ela, para onde você quer ir? Ela diz, eu não sei, eu estou perdida. E ele vira para ela e diz assim, para quem está perdido, qualquer caminho serve. É genial, né? Mas não é uma história que ficou
Não é essa parte necessariamente, mas é uma história. Uma outra que todo mundo vai se lembrar, não é? Que é o King Arthur, que ele tira a espada lá, etc., e se torna rei, coisas do gênero. Ficam gravados esses aspectos em nós, que são histórias, por vezes, que nós não só necessariamente tivemos contato na infância, mas, por vezes, na fase adulta, dado que eles fazem refilmagens, etc., sempre com técnicas cada vez mais modernas, e isso acaba passando por gerações, não é verdade? Passam por gerações. E elas ficam, de fato, gravadas. Essa era a técnica, então, uma das técnicas que Jesus se utilizava. Na nossa abordagem de hoje, falávamos sobre a parábola da festa de núpcias, que nós trouxemos ela integralmente e gostaríamos de ler. Ela é curta, mas ela é muito significativa. Está registrado, você encontra também registro de Mateus, no capítulo 2, nos versículos 1 a 14, capítulo 22. Diz o seguinte, Mateus registra. De novo começou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Estava então celebrando o casamento. Enviou seus servos a chamar os convidados para a festa e estes não quiseram vir. São alguns aspectos que são um pouco incoerentes, né? Mandou chamar os convidados não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com este recado. Dizei aos convidados, né? Ele insiste, tenho já preparado o meu banquete, as minhas reses e os meus cevados estão mortos, está tudo pronto, vinde às bodas. Mas eles não fizeram caso e foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, agarrando os servos, os ultrajaram e mataram. É absurdo, né? Quer dizer, o indivíduo vai lá convidar, etc., né? Mata o mensageiro. Aí, às vezes a gente faz isso, né? Mata o mensageiro. Aí irou-se o rei e mandou as suas tropas exterminar aqueles assassinos e incendiar a sua cidade, né? O rei é durão, né? Cruel. Então disse aos servos, as bodas estão prontas, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, as encruzilhadas dos caminhos, e chamais para as bodas a quanto encontrardes. Indo aqueles servos pelos caminhos, reuniram todos que encontraram, maus e bons, e a sala nupcial ficou cheia de convidados. Mas entrando o rei, para ver os convivas, notou ali um homem que não trajava a veste nupcial e perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Ele, porém, emudeceu. Então o rei disse aos servos, atai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá o choro e o ranger de dentes, pois muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Ora, a gente vê assim umas questões um tanto chocantes e contrapontos de uma coisa com outra. Mas Jesus, nós temos que entender o seguinte, nós temos que fazer uma viagem no tempo e procurar entender a mentalidade das pessoas na época. Nós estamos falando de há mais de 2000 anos atrás, aonde os indivíduos estavam em condições, no que diz respeito ao próprio respeito a relacionamentos, a sentimentos, muito ainda embrutecidos, muito primitivistas naquilo que nós temos como visão hoje. Porém, o recado tinha que ser adaptado à época. Tanto é que Jesus se utilizava dos recursos, né, para poder fazer, né, a relação com aquilo que o povo vivia, como ele se mantinha, como ele se sustentava, para poder fazer uma relação com o ensinamento dele, porque senão descasa, não é verdade? Não são os espíritos que dizem para nós que muitas vezes falta terminologia para passarem as informações para nós. E quando passam, por vezes, não necessariamente elas acabam, né, sendo aquilo que está sendo observado, mas sim aquilo que é possível a criatura entender. Tanto é que Ivone do Amaral Pereira, uma grande médium, entre várias outras obras, ela psicografou Memórias de um Suicida, quando ela trouxe uma mensagem, tanto é que Memórias do Suicida foi psicografado na década de 20 e só lançado na década de 40, porque os espíritas da época não estavam preparados para aquele tipo de informação.
Quando a Ivone Pereira, 20 anos antes de surgir a televisão nos Estados Unidos, psicografou uma mensagem de Bezerra de Menezes Espírito, que falava sobre a televisão, as pessoas da época acharam que Ivone estava mistificando, ou estava sendo mistificada. E Dr. Bezerra descrevia a televisão que já existia no plano espiritual. Na realidade, nós não inventamos, nós não criamos nada, nós apenas descobrimos e fazemos as adaptações do que se descobre às necessidades da época, as necessidades às quais nós vivenciamos. Porque, na realidade, o plano original é na mente divina, né? Já usamos esse exemplo outras vezes, mas vale a pena. Certa feita nos perguntaram assim, quer dizer que Deus criou o parafuso? Deus deve ter mais o que fazer do que ficar criando parafuso, não é verdade? Não, o parafuso não. Mas na mente divina está o fuso. E aí a gente adapta aquilo que está na originalidade para as nossas necessidades. É simplesmente genial. Então, tenho que lembrar que há uma adaptação para a época. Por isso, esse rei, ele é um rei, não é? Terrível. Quem é o rei da parábola? É Deus, que foi apresentado por Moisés para o povo chamado escolhido como um rei de exércitos, um rei privilegiador, um rei separatista, um rei que fazia, inclusive, exclusivismo, né? Ou seja, ele tinha exclusividade sobre certas pessoas. Então, veja, Jesus não vai quebrar forma, ele vai trabalhar conteúdo, não é? Ele não quebra forma, porque a forma de Deus na época de Jesus é antropomórfica, é um Deus com características humanas. Ele não vai trabalhar forma, ele vai trabalhar conteúdo. Ele quebra a estrutura do Deus vingativo, castigador, de exército, etc., para o Deus Pai, que há uma mudança, como a gente costuma dizer, da água para o vinho. Dentro dessa parábola, então, Jesus vai comparar o reino dos céus a uma festa, onde tudo é alegria, felicidade, né? Então é a festa de núpcias, que as criaturas estão para um novo projeto, para uma nova estrutura de vida, partilhando coisas positivas a dois, tendo então os convidados todos participando dessa alegria. Então ele utiliza-se como uma imagem forte, como o reino dos céus, que é a alegria. Na verdade é isso mesmo, né? Quando a criatura se conscientiza, ela é uma criatura que vai se fazendo feliz a cada momento, não é verdade? Porque o indivíduo que vai se conscientizando, ele vai sendo cada vez mais feliz, porque ele vai tendo o quê? Domínio sobre si mesmo, autogerenciamento, autoconhecimento. E aí quem procura se conhecer vai, evidentemente, procurar administrar a vida de maneira que seja positivo para ele e positivo para o semelhante, porque ninguém é feliz sozinho, não é verdade? Ninguém é feliz sozinho. Nós nascemos em estrutura de sociedade para exatamente desenvolvermos aspectos em nós que precisam ser trabalhados e servirmos de modelo para as pessoas que precisam, por sua vez, também desenvolver a deles naquilo que nós já estamos a caminho. Então ele faz exatamente esse aspecto, né? Uma festa. E os primeiros convidados foram os hebreus, os primeiros monoteístas, ou seja, quando o monoteísmo já está implantado em sociedade, está vulgarizado, é comum, porque era de domínio, né? Como nós sabemos, Moisés era um príncipe egípcio, e era do domínio da casta nobre os aspectos monoteísta, né? Teísmo de Deus, mono de um. Porque o politeísmo servia para o povo de uma maneira geral, que não entendia as coisas e estava de acordo para eles. Então tinha Deus para tudo, tinha Deus disso, Deus daquilo outro, o que você quisesse tinha Deus. E, porém, este conceito de mono era esse conceito reservado. O que Moisés faz? Ele vulgariza, ele leva para as pessoas, ele deixa para o chamado comum. Então, são aí as influências que os nossos irmãos recebem, são os primeiros convidados.
né, para a festa de núpcias. Olha que beleza, né? Para o trabalho de começar um processo novo, de se conscientizar-se, etc. A relação criatura-criador, né? Não mais sem dependências, sem estruturas necessárias, né? Aquela coisa de coração, que é feito exatamente nesse contato. Bom, os enviados do rei são os profetas, que então são enviados até hoje. Né? Quem são os profetas, ou quem eram, quem são? Os profetas, a terminologia é pura e simplesmente para os indivíduos que tinham mediunidade. Alguns indivíduos, não é, espíritos mais adiantados, outros não tanto, mais médiums. E se nós formos olhar, em todas as épocas da humanidade, o ser é atendido. Nós, na nossa condição contemporânea, tivemos um Chico Xavier para os espíritas, um João Paulo para os católicos, uma irmã Dulce também para os católicos, a Madre Teresa em Calcutá, lá no Oriente o Masaharu Taniguchi, na Índia o Sai Baba, no Tibete não ainda no Tibete, mas pelo Tibete, né, como budista tibetano, o Dalai Lama, que dessa turma é o único que está ainda encarnado. Todas as áreas, os povos, as pessoas, as sociedades são atendidas por esses chamados profetas. Esses são aqueles que são vistos, não é, que a mídia traz para o nosso conhecimento, mas, por vezes, nós encontramos ele na pequena sociedade, seja da família, ou seja na comunidade onde nós vivemos, que são indivíduos que vêm realmente e fazem um certo grau de diferença, que não tem a extensão, como alguns nomes aqui citados, mas que são, na verdade, aqueles profetas para a sociedade que é menor. Então, sempre somos atendidos. E o rei faz isso, né? Então, você lembra que ele manda os seus servos para fazer o convite. É interessante notar, é convite. Não é genial? É convite, não é imposição. Jesus não impôs nada para ninguém. Não agrediu consciências, ele convidou. Nós é que nós, em matéria de humanidade, distorcemos as coisas e quisemos impor garganta abaixo a religião que nós adotávamos como correta, achando que este ou aquele não está com Deus, quando, na verdade, é de um primarismo, né, achar que Deus tem, né, seleciona grupos. Porém, isso não é uma realidade. Então, Jesus não chega impondo coisa alguma para alguém, ele faz um convite. É a mesma coisa que a gente faz num trabalho mediúnico na área da desobsessão, né? Você não faz catequese de espírito, você faz um convite, você apresenta uma nova proposta, que o indivíduo aceita ou não. Né? Como para nós, não é assim conosco? Nós recebemos um convite e a gente aceita ou não, leva o convite na brincadeira, às vezes, né? É o que mostra aqui, não é? Negligencia o convite, etc. Por quê? Porque a estrutura da justiça divina está exatamente em conceder-nos o livre-arbítrio, pela liberdade de escolha que nós temos. Por isso que, tendo essa liberdade, é o processo maior da justiça divina em nós, porque nós fazemos aquilo que nós bem entendemos e nos responsabilizamos com o que vamos fazendo, né? É tão simples quanto. É a questão de, se não vai aceitar agora, não tem problema. Uma hora você aceita o convite, ok? O problema é o tempo, né? O tempo que se gasta, o tempo que se perde para aceitar esse convite de autoconhecimento, de autoiluminação. É o tempo que se gasta. O indivíduo fica batendo com a cabeça para lá e para cá até achar o norte. Esse é o ponto. Mas esse convite ele se repete, ele se renova todos os minutos da nossa vida, não desta vida de encarnado, da existência do espírito. Sempre tem. É a palavra, é um filme que a gente vê, é uma peça de teatro, é uma conversa com um amigo, é uma página que nós abrimos, sempre tem um convite. Né? Nós percebemos isso, né? Basta estar atento. Bom, e aí os convidados se desculpam. Quem são essas criaturas? Aqui na questão da pessoa comum é assim, olha, isso aqui não é para mim agora. Ou então, quando convidado para o trabalho voluntário, seja nesta casa ou em outra agremiação de que natureza for, diz assim, eu não estou preparado, preparada. Não é verdade.
Emmanuel diz: o trabalho aparece quando o trabalhador está pronto. Se o convite apareceu, é porque a criatura está preparada para aceitá-lo. Tem a liberdade de não aceitar. Ótimo. O que acontece com isso? Os espíritos vão sair nos perseguindo? Não. A gente continua na mesma batidinha. Né? Às vezes a gente ouve essa colocação: se você não for, não fizer, não acontecer, os espíritos vão te pegar. Não precisa, nós já somos espíritos suficientes para nos pegar sozinhos. Não é verdade? A gente já se pega sozinho. Por quê? Porque é aquela história, não se muda o padrão mental, continua-se na mesma batidinha. A mesma batidinha, por vezes, é um simples repetir. E a gente quer resultado novo fazendo do mesmo jeito. Não dá. Não dá. É simples assim, não dá. Ah, mas sempre foi feito, olha a posição do comodista, sempre foi feito assim, deu certo. Por que vai mudar agora? Pronto. Jesus era esse contraponto no momento da história, não é verdade? Sempre fizemos assim, agora vem esse cara dizer que não é desse jeito. Ora, faça-me um favor, né? Veja, né? Por isso que ele não agradou todo mundo, né? Óbvio. Por quê? Porque ele tirava as pessoas do comodismo, do lugar comum, do que é confortável. E, às vezes, nós temos assim, uma tendência, né? Porque nós somos muito moldáveis, né? Então, a tendência de se acomodar que é uma beleza. E é aí que a gente para no tempo. Por isso, por vezes, vem o recurso da chamada dor, que não vem de fora, mas é de dentro, que faz com que a gente se movimente. Porque é a nossa estrutura de progresso, de dinâmica, que grita no interior, que precisa oxigenar. Então, a gente depende de como a coisa funciona. O quanto tempo a gente estaciona é o quanto de necessidade que tem para levar de empurrão. Não é assim? Muito bem. E aí também, nessa situação, não basta, não? Como a gente viu, não se basta dizer-se cristão, é preciso estar vestido com a roupa nupcial, que é o caso do indivíduo lá, né? Que ele chega aqui e diz: como é que você entrou aqui sem a vestimenta? Né? Ou seja, é ter pureza de coração, é praticar a lei conforme o Espírito, que Jesus dizia quando colocaram as crianças, né? Fizeram afastá-las. Não. Deixa que elas venham a mim, porque é delas o reino dos céus. Não era delas, das crianças, é de quem se lhe assemelha. Não é a questão de não julgar, não ser intriguentos, intriguentas, não fazer fofoca, não arrumar situações de intrigas, não se esconder atrás de pessoas para dizer: olha, eu ouvi o outro falando quando fui eu que falei. Sabe essas coisas? Não é? São essas situações. Não procurar para si próprio, não criar para si mesmo situações embaraçosas, aquele novelo que a gente enrosca todo, depois nós é que temos a obrigação de desembaraçar. É aquela... Você já ganhou correntinha de ouro, que é tão fina que você guarda na gaveta, quando você abre ela está enrolada e você vai com a agulha, da ponta da agulha, para soltar aquilo. Aquilo não é presente, aquilo é karma que você está recebendo. Aquilo é karma, porque você fica miserável. E se puxar com força, porque não tem paciência, quebra. Que tem mais essa, ainda quebra. Então é uma coisa. É melhor não ganhar. Tem umas coisas que é melhor não ganhar. Mas o fato é exatamente isso. Não é? A gente se enrola e depois quer desenrolar, e aí quer desenrolar com força. E quando tenta desenrolar com força, arrebenta. E quando arrebenta, o nó sempre fica de um lado, né? Engraçado que sempre do nosso. É sempre do nosso. Então, é esse aspecto, né? O espírito aí é a questão de procurar, dentro do possível, através do esforço repetitivo, do exercício, o melhorar-se. O melhorar-se. Emmanuel é feliz no livro Pão Nosso quando ele diz: quando falem alguma coisa de você, você pega a informação e analisa se serve. Se não servir, ótimo. Se servir, utilize-se. Não é verdade? Não é fantástico? Se não servir, morreu o assunto. Se servir, utilize. Ponto. Simples assim. Não precisa aí dar andamento, não é verdade? Não precisa dar andamento atrás de satisfações e coisa do gênero. E a lei está contida exatamente nessa frase muito conhecida nossa.
Fora da caridade não há salvação. Salvação de quê ou de quem? De quê? Das nossas estruturas antigas, né? Da nossa viciação, do nosso comodismo, de nós mesmos. Né? Ou seja, de quê? Dessa estrutura. E de quem? De novo, só de nós mesmos, porque nós somos as únicas criaturas capazes de nos fazermos de fato felizes ou de fato infelizes. A gente terceiriza quando dá, não é? Sou assim por causa sua, bem que mamãe me avisou. Mentira. Mentira. Na verdade, eu sou assim porque eu gosto, posso não ter consciência a respeito, mas gosto dessa maneira. Então, por isso é importante. E aí é que está exatamente os aspectos. Né? Para mudar, olha como Jesus é sabedoria pura. Para mudar, tem que passar pela porta estreita. Não é fantástico? Jesus é fantástico. Para mudar, a veste nupcial da parábola é a questão da porta estreita. Para passar na porta estreita requer o quê? Sacrifício. Deixar a criatura velha para a criatura nova. Dar uma mão de obra que é uma coisa impressionante, porque é um processo autoeducativo. Se educar ou educar dá trabalho, quando a gente, então, vai se educar, vai ter trabalho também. Então, é por isso que Jesus se refere a esses aspectos, que a porta da salvação é estreita, pois o homem aí como ser humano, que procura transpô-la, deve fazer grandes esforços para vencer suas más tendências. Aí Kardec é feliz e nos deixa assim estimuladas diante da própria realidade que é nossa. Ele diz que o verdadeiro espírita é reconhecido pelo esforço que faz para exatamente trabalhar as suas más inclinações. Não é? Quando eu descubro uma, não devo menosprezar-me, não devo tirar valor da minha pessoa. Devo, evidentemente, começar a trabalhar nessa questão. Né? Porque, diz Emmanuel, que quando nós descobrimos que temos um processo automatizado em nós de resposta negativa, ou seja, um mau hábito, quando a gente descobre que tem um mau hábito, nós já evoluímos. Porque tomamos consciência a respeito. Não quer dizer que está resolvido, não é verdade? Não está resolvido. Tomamos consciência a respeito. Eu tenho um caso para contar, adoro contar causos. Aí, porque sempre são ilustrativos e verdadeiros. Eu conheci uma pessoa muito tempo atrás que ela eu acho um termo muito desagradável falar mal da vida alheia. Eu prefiro pessoas que dizem assim, eu faço análises aprofundadas a respeito da vida do semelhante. É muito mais gentil. Né? Então, muito bem. Falava, então, e dizia o seguinte, e você sabe que eu falo mesmo. Não sabe? Eu sei. Desta língua eu não escaparei. Eu tinha consciência disso. Então, é claro, né? Porque se a pessoa diz assim, eu falava, e diz assim, você sabe que eu falo mesmo, você sabe que você também será falada, né, pela pessoa. A vida, às vezes, ensina na mesma existência que não existe nada pior para alguém que se utilize da palavra, denegrindo os outros, ficar surdo ou surda. Não existe nada pior. A vida, às vezes, ensina na mesma existência. Graças a Deus. Por quê? Porque começa um processo autoeducativo onde o espírito, por ter consciência sobre, em determinado instante, neutralizou uma das funções para evitar maior constrangimento nos processos vindouros, sejam no plano espiritual ou em outras reencarnações. Não é verdade? O próprio espírito, nós, ou seja, nós, conscientes, ele começa a tentar fazer o quê? Ajustar-se às suas realidades potenciais, que são divinas. Nós não desenvolvemos a linguagem, a palavra falada para denegrir as pessoas,
para prejudicar pessoas, para infelicitar a vida das pessoas. Se isso está consciente, porque estava, eu falo mesmo e você sabe, não é? Isso está consciente. A condição interior promove que, olha a porta estreita, preciso ajustar. Eu preciso estar dentro da minha estrutura evolutiva, cuja condição é fatal, é a fatalidade evolutiva. Você, nós todos seremos bons. Ponto, isso é indiscutível. Porque faz parte da estrutura do ser. É DNA da criatura, genética divina. Não dá para escapar. E aí a natureza da criatura faz um processo correcional, por vezes ainda na mesma existência. E isso é de felicidade para o espírito, porque ele está procurando ajustar para evitar maiores comprometimentos. Está vendo? Que ninguém fique assustado aqui, né? Aí, que não se trata disso. Mas trata-se aqui exatamente do complemento do ensinamento moral. Muitos são chamados, poucos escolhidos, porque a gente é chamado para o processo de renovação. Por isso que ele diz, também não adianta, né? Todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Né? Não é por essa relação, e sim por esta aqui. São discípulos de Jesus aqueles que não passam dias orando. Essa é uma pergunta, são aqueles que passam os dias orando e não são nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? Ou seja, qual é a relação, né? Qual é a proposta? Não é exatamente o contrário, não é fazer a alteração, por isso que não adianta essa relação, porque ela é uma relação vazia. Né? Ficamos de espíritas de rotulagem, colocamos o rótulo de espírita, mas continuamos da mesma maneira. Por isso essa observação do nem todos os que dizem Senhor, Senhor, né, estarão conscientizados sobre a proposta. Já é um começo, pelo menos já é um começo. Né? O indivíduo está ensaiando. Por isso a necessidade de conhecer mais, para conhecer mais a doutrina, porque a doutrina faz o quê? Nos leva a conhecer o quê? Os espíritos. E os espíritos somos nós. Quanto mais nós nos empenhamos no estudo, e a casa oferece estudo aqui de manhã, tarde, à noite, de madrugada quase, né? Porque tem para todo mundo, para todo horário, para todos os gostos. Então, por quê? Porque é para o processo se tornar cada vez mais consciente e nós temos esse domínio e não ficarmos nessa estrutura apenas de um contato que ele é praticamente passageiro ou mandatório. Não é aquela situação que, às vezes, é substituição de determinados hábitos. Né, apenas. E não é isso, a proposta do Cristo é de renovação. Por isso que faz sentido, a quem muito foi dado, muito será pedido. Esse num processo de que os espíritos vão pedir, de que Jesus, vamos enfrentar tribunais, etc. Absolutamente. Nós já temos um juiz e um tribunal que funciona, que é uma beleza, e que, via de regra, se chama travesseiro. Quando a gente bota a cabecinha e diz, eu não devia ter feito desse jeito. Não é verdade? Esse é um juiz implacável. Mesmo se ele não tiver com o travesseiro, o nomezinho dele se chama consciência, aonde a gente não se julga, mas é o elemento de educação do ser. À medida que eu vá me conscientizando, eu vou então, não é? Porque a consciência não surge assim. Ela é também um processo de desenvolvimento. Então ela vai, até porque se imaginou, se ela despertasse de uma única maneira, e a gente desse uma olhada para trás, assim, a coisa ia ficar complicada. A dona Laura, falando para o André Luiz no livro Nosso Lar, que fez uma regressão lá no plano espiritual, lá no Nosso Lar, com o Ricardo, o marido dela, e ela conseguiu, o casal conseguiu suportar as informações que vinham no processo regressivo até 300 anos atrás. Depois disso não dava mais. E não dava mesmo. O que a gente fazia há 400 anos atrás? Há 500? Não é verdade? Como é que nós vivíamos? Criaturas que se divertiam há bem pouco tempo atrás. A gente fala de... Hoje vê lá os 22 correndo atrás da bola lá.
A gente se divertia com o quê? Com leão correndo atrás de cristão, não é? Com gladiadores, com coisas desse gênero, onde a vida não tinha valor. Né? Para que a gente precisa ficar no primitivismo do ser? Não é? É daqui para frente. Né? O passado é alicerce, serviu de estrutura para a gente chegar aqui. Não é fato? É daqui para frente agora. Por isso que a ONU, há uns anos atrás, ela fez uma publicação ótima, para nos chamar a atenção. Ela diz assim, a grande maioria das pessoas no mundo vive 75% do seu tempo no passado. Fica mentalmente no passado. Os outros 20% vivem no futuro. E 5% de fato vivem no presente, fazendo aquilo que tem que fazer para que o futuro aconteça. É uma realidade. No passado que era bom, lá é que era assim, lá que é aquele outro. Está fugindo do presente. No futuro vai ser melhor, porque no futuro está fugindo do presente. Não está fazendo nada no presente. Como é que vai ter futuro interessante? Não é verdade? Então a construção é no agora. Claro, Jesus vai nos falar a respeito disso, né? Não se preocupe com o dia de amanhã. Ele não está dizendo para sermos imprevidentes. Ele está dizendo para trabalhar-se naquilo que a gente tem na mão. Então, não deixa de dizer para a pessoa que você ama, que você a ama. Apesar de que para nós homens tem uma dificuldade, às vezes, que é uma coisa. Ela diz, fala que você me ama. Mas já o que eu faço já não basta. Por quê? Porque nós somos educados, isso não é justificativa. Né? Não é mais, porque nossa sensibilidade mudou muito, né? Nós como espíritos. Mas fomos educados a não mostrar nenhum aspecto que fosse fragilizado. Né? Sentimentos eram coisas que deveriam ser salvaguardadas. E outra coisa também, não é, pessoal? Se vocês, meninas, têm que nos dar um voto de crédito. Por quê? Porque vocês, a estrutura do desenvolvimento cerebral foi diferente, evolutivamente falando. Né? Ou seja, vocês ficavam na caverna, cuidando das crianças, etc., falando entre vocês mesmas e tudo mais, e desenvolveram, inclusive, visão 180 graus, coisa que o homem não tem, etc., e discutiam, tal. Por isso que as DRs acontecem, né, com vocês. Outra coisa fantástica, né? Se entramos nós, um homem entra dentro de um elevador onde está uma série de moças, todas elas falam ao mesmo tempo, todas elas se entendem e você sai de lá que nem um zumbi, porque você não consegue acompanhar a velocidade e a quantidade de informação ao mesmo tempo que ocorre. Nós não. Nós éramos caçadores. O caçador não fica fazendo DR. Né? Porque senão não espanta a caça. E outra coisa, o caçador é... Por isso que se passa uma moça elegante, você, menino, comece a exercitar 180 graus. Senão você vai caçar. Né? Não é? É uma realidade. Mas, muito bem, seja como for, não é? Foi dado para todo mundo. Foi dado para todo mundo, né? A quem muito foi dado, muito será pedido. Então, na verdade, aqui o que diz Jesus a respeito, aquele que conhece os ensinamentos de Jesus e não coloca em prática para melhorar-se, que ao seu contato não se torna menos fútil, menos orgulhoso, menos egoísta, menos apegado aos bens materiais, nem melhor para com o seu próximo, é tanto mais responsável quanto mais haja alcançado meios de conhecer a verdade. Faz sentido, não? É justo, não é? Se eu conheço tudo, etc., e fico levando a coisa do mesmo jeito, eu sou responsável, porque eu tenho conhecimento. Não é? Eu tenho conhecimento. É a mesma coisa que você sabe, por exemplo, só entra lá com $500. Né? Aí a gente chega lá com 1.000 e quer fazer de conta que está com 500. Aí o sujeito vira para você e diz assim, você tem 1.000. Aí você diz, não, eu só tenho 500. Aí você diz assim, mas a lei diz que é 500. Você diz assim, mas eu não sei da lei. Diz, bom, a lei, se você sabe ou não sabe, ela será aplicada, problema é seu. Não é verdade? Não é assim, mais ou menos? Você já sabe do que eu estou falando, né? Aquelas histórias, né, que chega lá com 3.000 e diz assim, quanto você tem aí? Eu tenho 500. O cara bate o olho, né, assim, está escrito na testa, mentiroso. Então não adianta. Não, por que adianta Jesus? Não é verdade? O que adianta Jesus se eu não sou ético? Se adianta Jesus se eu furo fila? Não é verdade? Você acha que Jesus furava fila? Ô, Pedro, deixa eu passar na frente. Você acha que se Jesus vivesse no nosso tempo, ele ia tentar fazer suborno? Levar vantagem?
Não é? Ou seja, esses ensinamentos de Jesus são de natureza ética, não importa que seja moral. Porque uma coisa é moral, outra coisa é ética. Ok? Estão querendo aprovar em um outro país, aqui já em vários estados, evidentemente, não é que a moça escolha lá depois, até a 14ª semana, etc. Pode ser moral, mas não é ético. Ter escravos até o século XIX podia ser moral, era parada por lei. No Brasil você fazia seguro, porque escravo era mercadoria, então para o indivíduo não podia fazer seguro de vida, porque a vida era de Deus e não tinha valor mensurável. Mas para o escravo, que era mercadoria, você podia fazer. Então até o século XIX era moral, a lei protegia, até fazia seguro. Então a lei protegia, mas era ético? Eu prejudicar a pessoa, tratá-la como propriedade era ético? Esse é o ponto. Então é esse aspecto que o Evangelho vem. Claro, nós vamos cometer deslizes? Sim, vamos. Por quê? Porque criaturas que estão em fase de aprendizado não fazem certo da primeira vez. Ou você foi um gênio, ou uma criatura brilhante, que às vezes nós até encontramos, mas são exceção à regra, que sentou no banco escolar e escreveu um livro. E não começou pelo A, E, I, O, U. Eu tinha um problema com aquele A, que era coisa. A perninha ia para cima, do lado, no meio, etc., mas não vinha para baixo virado. Tinha aula de caligrafia. Vocês nem sabem o que é isso. Vocês nem sabem o que era. Punha tala na mão, tala de madeira, para você poder fazer aquela letra linda no caderno de caligrafia. Olha os karmas que a minha geração passou e que você já está isento. Que hoje a gente digita e o computador corrige. É uma coisa fantástica, na verdade. Por isso, olha as facilidades, né? É por isso que é muito chamado. Né? E nós, espíritas, muito será pedido. Não é verdade? Porque quem recebe mais, é mais responsável. Se alguma coisa nos diferencia do comum, é que nós temos mais responsabilidade, porque conhecemos mais. Isso não é privilégio, isso é justiça. Então, aqueles que se aproveitam desses ensinamentos, muito será dado. Em quê? Em paz de espírito. Não existe tesouro maior, por isso Jesus, de novo, não adianta você ajuntar tesouro aonde a traça e a ferrugem corrói e onde o ladrão mina e rouba. Ele não estava dizendo para a gente desprezar as coisas, ele estava falando para nós não nos apegarmos às coisas. Falávamos com duas amigas nossas antes de começarmos aqui a nossa reunião, a respeito dos apegos até ao próprio corpo, nos exageros, nos excessos, de tentar achar a beleza perfeita. Não é? Seja belo, bela, claro, se puder dar umas esticadinhas, às vezes, etc., ninguém também é de ferro, não é verdade? Se quiser, evidentemente. Mas o fato é, seja belo, bela do jeito que você é, com a bondade que pode ser externada do coração. Porque não existe criatura mais bela do que uma criatura que procure ser boa. Não é fato? Você se aproximava de um Chico, sem querer ser chiquista, porque o Divaldo, você pega fotos do Divaldo jovem, o Divaldo era bonitão. Hoje já está com mais idade, mas o Divaldo era bonitão. Mas o Chico, você pega a foto do Chico junto com o Divaldo, na época que o Chico, inclusive, era moço, o Chico nunca teve padrão de beleza, ok? Mas era impossível se aproximar de uma criatura daquela, não ser envolvido por aquela aura, aquela vibração, aquela energia de bondade, que você tivesse que ficar reparando na criatura. Apesar de pessoas fazerem colocações que denigrissem o outro. Fulano é muito bom, mas ele pinta o cabelo. E daí? Não é verdade? E daí? E a obra que esse sujeito está fazendo até hoje? Fulano era muito bom, mas ele usava peruca. E daí? Não é? E daí? Não é verdade? Qual é a questão? Um usava peruca porque 700 pessoas passando a mão na tua careca, depois de 700 pessoas ficava machucado. Então ele botava uma boina. Aí o pessoal ia e tirava a boina, dava beijinho, passava a mão e enfiava a boina de novo. Era o que acontecia. Aí ele botou uma peruca. Não dava para tirar a peruca, passar a mão, beijar e enfiar a peruca de novo. Né?
Simples. Por quê? Para não agredir o semelhante. E mesmo assim, quem não sabia... Não é verdade? Ora, é como uma moça. A moça não tem que se pintar, não tem? Usar lá dos recursos. Os homens hoje usam 50% da indústria já está voltada para o masculino. E a gente fica aí se enrostendo, fazendo de conta que é machão, mas bem que usa um perfuminho e tal. Mas é óbvio. Então esses recursos estão para todos nós, para nós. Não é? Nós não estamos chamados, os chamados, e têm as oportunidades, recebem sim da seguinte maneira, sem se escravizar às situações, sem se prender. É isso que Jesus dizia, acumuleis tesouros nos céus. Ou seja, onde é que está o reino dos céus, se não na criatura? Acumule esses tesouros, é exatamente esse aspecto. E o Espiritismo vem, de fato, sem sombra de dúvida, Leon Denis vai dizer com clareza, o Espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões, que é exatamente o cristianismo redivivo que é colocado, não é, abertamente para as pessoas, tenham elas a religião que tiverem, sejam católica, protestantes, etc. A realidade dos ensinamentos do Cristo estão aí para todos nós. E ele vem multiplicar o número de chamados. Pela fé que proporciona, racionalizada, né, atendendo à razão, ele vai multiplicar também o número de escolhidos. Se a gente já foi chamado, agora depende da vontade de cada um de nós em sermos, então, os escolhidos. Muita paz. Obrigado.